Olá! No audiobook de hoje iremos ler o conto O Eremita do escritor Cristiano Penido. Este conto faz parte do livro Histórias de Anjos 2 e pode ser adquirido no site da Amazon. O link para o livro está na descrição deste vídeo. Lembramos que todos os fins de semana, por tempo limitado, o autor disponibilizará uma versão e-book de um dos 7 livros dessa coleção para ser baixado gratuitamente no site da Amazon. Boa leitura! O Eremita. Até a idade de 33 anos, Rômulo não sabia o que era ter preocupação. Solteiro, bonito e com dinheiro, ele levava uma vida boa. Morava com os pais e, além de não ter que se preocupar com contas para pagar, ainda recebia uma gorda mesada que lhe permitia manter o seu status de playboy. Seus pais estavam em Porto Alegre e deveriam chegar a Belo Horizonte até o final do dia. O telefone tocou. Rômulo bebera muito na noite anterior e custou para acordar e achar o aparelho que tocava sem parar. Alô? Falou ele ainda meio dormindo. Rômulo? Acorda, cara. Ah. Quem é? Sou eu, o teu irmão. Liga a televisão rápido. O que está acontecendo, Carlinhos? Que desespero todo é este, meu? Está até parecendo que alguém morreu. Para com isso, falou tranquilo, o rapaz. O voo dos velhos, cara. O avião caiu. Liga logo a TV. Carlinhos estava se referindo ao avião em que os seus pais estavam. Era 17 de julho de 2007, quando o voo TAM 3054 saindo de Porto Alegre, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, não conseguiu parar ao aterrissar e foi cair na avenida logo após a pista, sobre um posto de gasolina em uma loja da própria TAM. Todos os 187 passageiros e tripulantes a bordo e mais 12 pessoas em solo morreram. A vida do rapaz estava prestes a mudar completamente. Por que precisamos ir à audiência com o advogado do papai? Perguntou Rômulo ao seu irmão. Os advogados estão cuidando do inventário dos velhos, Rômulo. Tem muito dinheiro envolvido e você sabe como o papai era criterioso com as empresas dele. Os advogados estão tratando do assunto e devem nos apresentar um balanço financeiro das nossas empresas e como será dividida a herança entre nós dois. Rômulo assentiu com a cabeça e não disse mais nada. Ele continuava abatido com a morte dos pais e pouco falava. Ao entrarem no escritório jurídico, eles foram imediatamente conduzidos para a sala principal de reuniões na qual o Dr. Arthur, o advogado da família, os aguardava. Bom dia, Sr. Carlos e Sr. Rômulo. Antes de mais nada, meus sentimentos. Por favor. Sentem-se. Apontou com as mãos, em direção às 2 belas cadeiras em couro, gentilmente, o advogado. Os seus pais, como os senhores sabem, eram muito organizados. Eles deixaram um testamento em vida, o qual, eu gostaria de lê-lo, se me permitem. Claro, falou Carlinhos, enquanto Rômulo se limitou a balançar positivamente a cabeça. O Dr. Arthur pegou um envelope lacrado com as assinaturas dos pais dos rapazes e rompendo o lacre, o abriu. De dentro desse saiu uma folha com os seguintes dizeres. Testamento. Declaramos para os fins de inventário, que eu, Antônio de Pádua Madeira e minha esposa, Marlise de Pádua Madeira, em caso de nossa morte, sejam cumpridas as seguintes orientações para a partilha dos nossos bens entre nossos filhos Carlos de Pádua Madeira e Rômulo de Pádua Madeira. Primeira exigência. A administração de todas as nossas empresas continuará sob a direção do nosso filho Carlos de Pádua Madeira, que além do salário que já recebe, terá direito a 50% de todo o nosso patrimônio, entre eles, nossas empresas, propriedades, joias, ouro, carros, dinheiro em conta bancária e etc. Segunda exigência. O nosso filho Rômulo de Pádua Madeira não deverá ocupar nenhum posto de comando na empresa salvo se ele aceitar começar a trabalhar em uma das nossas empresas nas seguintes condições. Item começar como escriturário item anualmente, mudar de função até ter passado por todos os setores da empresa, sem promoção de salário ou cargo, salvo a correção monetária do período. Item após 7 anos, caso haja méritos em seu trabalho, ele poderá ser promovido a um cargo de chefia. A decisão será feita com o aval do seu irmão,
Carlos de Pádua Madeira e do grupo de conselheiros da empresa. Em caso de morte de Carlos de Pádua Madeira, a empresa deverá ser administrada pelo Conselho Diretivo por no mínimo 3 anos. Findado este período, nosso filho Rômulo de Pádua Madeira poderá assumir a presidência do grupo, se for assim o seu desejo. Terceira exigência. O nosso filho Rômulo de Pádua Madeira terá direito aos outros 50% dos nossos bens, contudo, algumas exigências a ele deverão ser aplicadas, a saber: 1. Ele deverá passar os próximos 12 meses nos 3 hectares que temos na Serra do Cipó, município de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. 2. O local deverá permanecer selvagem durante estes 12 meses, lhe sendo permitido apenas construir um abrigo de 20 metros quadrados no local e com materiais e ferramentas disponíveis lá. 3. Ele não poderá comprar ou vender nada para o seu sustento neste período. 4. Ele não poderá receber nenhum auxílio financeiro neste período. 5. Ele terá todos os seus bens confiscados, a partir desta data, entre esses, dinheiro, carros, motocicletas e aparelhos celulares. 6. Ele deverá viver isolado de tudo e de todos neste período, salvo vizinhos que lá já habitem. 7. Uma equipe de auditores supervisionará a sua vida. Caso algumas destas regras tenham sido desrespeitadas, ele perderá automaticamente o direito à sua herança, sendo esta doada a alguma instituição de caridade a ser definida pelo Conselho Diretivo da empresa. 8. Ao final dos 12 meses, que passam a contar a partir das 6 horas da manhã do dia subsequente à leitura deste documento, ele poderá voltar para a civilização e fazer o que bem desejar com a sua parte da herança. Por ser verdade, assinamos abaixo. Belo Horizonte, 15 de outubro de 2004. Antônio de Pádua Madeira. Maelise de Pádua Madeira. Rômulo olhou para o seu irmão e disse: isto não é um testamento. Isto é minha sentença de morte. Senhor Rômulo, o senhor tem alguma dúvida quanto ao conteúdo deste documento? Perguntou o advogado. Isto é alguma brincadeira? Perguntou o rapaz. Não, senhor Rômulo. Não é uma brincadeira. O senhor está ciente dos riscos que corre ao não cumprir cada um dos itens deste testamento. Você não vai falar nada? Perguntou ele ao seu irmão, Carlinhos. Eu estou tão surpreso quanto você, Rômulo. Eu não sei o que dizer. Eu vou declarar insanidade dos meus pais. Senhor Rômulo, não aconselhamos o senhor a fazer isto. Primeiro, porque vai lhe custar muito dinheiro, algo que neste momento o senhor não tem. Segundo, caso o senhor não esteja amanhã às 6 horas da manhã neste terreno, o senhor automaticamente perderá o direito à sua parte da herança. E a minha vida? Como eu vou viver? Senhor Rômulo, eu não faço as regras. Eu apenas as cumpro. Entretanto, se o senhor desejar, posso pedir a um dos meus funcionários para o pegar amanhã na porta da tua casa às 4 horas da manhã e o deixar lá no terreno antes das 6 horas da manhã. Não posso fazer mais do que isto. Ao terminar de dizer isto, o advogado entregou uma caneta aos 2 irmãos e pediu que assinassem o termo de ciência dos fatos. Tão logo assinaram, o advogado guardou os documentos em um cofre e os acompanhou até a porta. Eram 5 horas e 45 minutos da manhã quando o motorista deixou Rômulo na Serra do Cipó em frente a um terreno com 100 metros de largura por 300 metros de profundidade. O rapaz carregava apenas uma pequena mochila e mais nada. O jovem olhou em volta. Só tinha mato para tudo quanto era lado. Até para entrar no local era difícil. O matagal estava bem fechado. Ele tentou. À medida que entrava na pequena mata, galhos e arbustos iam-lhe arranhando a pele. Rômulo não avançou mais que uns 5 metros e parou. Isto tudo é loucura. Não dá para caminhar nisto daqui, muito menos morar aqui 1 ano. Eu vou embora. Ao sair dali, agora com os braços arranhados pelos galhos e espinhos e com a pele coçando, ele começou a xingar e praguejar contra tudo aquilo. O rapaz caminhou em direção à rodovia, que passava ali perto, decidido a nunca mais voltar. À medida que caminhava, ele pensava em sua vida farta e tranquila que agora não existia mais. Por que meus pais fizeram isso comigo?
Será que eles não me amavam? Meditava ele, enquanto caminhava. Espere. Pensou. Isto deve ser um teste. Dentro do terreno deve ter algo de valioso como uma caixa cheia de ouro e os meus pais só querem que eu explore o local um pouco mais e a encontre. Se eu for embora, eu vou morrer na praia e perderei esta grande oportunidade. O jovem voltou, pegou um pedaço de galho mais resistente e começou a abrir o mato que estava à sua frente e foi avançando para o seu interior. Cerca de 10 minutos depois, ele estava no meio do lote. Havia uma árvore grande, uma mangueira. Sob sua copa quase não tinha vegetação. O local estava mais limpo ali. Ele parou e se sentou ao chão e olhou em volta. Tudo aquilo parecia mais um labirinto verde. Ele já não tinha mais certeza de que lado tinha vindo. Só sabia que era para cima, considerando que desde o momento que entrou naquele lugar, só fizera descer morro abaixo. Rômulo recostou a cabeça sobre uma pedra e deitado ficou olhando para o céu que se agigantava sobre sua cabeça. Sem perceber, ele dormiu. Ao acordar, ele viu que o sol estava alto no céu. Fazia calor, contudo, debaixo da copa daquela árvore, a sombra era agradável. O moço estava com fome. Olhou em volta para ver se achava alguma coisa que pudesse comer. Foi quando notou que a mangueira estava cheia de mangas. Eram mangas de uma coloração amarela avermelhada e que soltavam um perfume tão gostoso que Rômulo não resistiu e pegou a mais bonita que estava à sua frente, à altura dos seus braços. Sem preocupar em ter que lavá-la, deu uma primeira mordida e se surpreendeu com o seu sabor. Uau! Que fruta boa, disse ele em voz alta, como se houvesse mais alguém com ele. Ao terminar de comê-la, ele pegou outra ainda maior que aquela e quando menos percebeu, já havia comido 3 enormes mangas. Ele estava satisfeito agora. Um cachorro latiu, escutou ele. Junto com o latido do animal, Rômulo também ouviu que alguém se aproximava de onde estava. Um senhor aparentando uns 80 anos de idade, forte e bronzeado pelo sol saiu do meio do mato seguido do seu cão, que rosnava para o rapaz. Bom dia, meu jovem. Bom dia, senhor. Sinalizando para que o cachorro ficasse quieto, aquele senhor perguntou: Posso saber o que faz aqui? Este terreno é privado. Eu moro aqui, senhor. Mas este terreno é de meus velhos amigos, o Antônio e a Marlise. Sou filho deles. Sério. Prazer. O meu nome é Ivanildo. Prazer. Rômulo. Papai e mamãe morreram em um acidente de avião. Uma tragédia. O senhor deve ter ouvido na televisão, não? Eu não tenho televisão, filho, disse ele sorrindo. Mas meus pêsames. Eles eram pessoas muito especiais. Eles deixaram um testamento, em que me obrigam a viver neste lugar por 1 ano, caso contrário, eu perderei o direito à minha parte na herança. Eu não entendo por que eles fizeram isto. O que eu fiz de tão errado? Eles não me amavam. Escute, filho. Eu e teus pais éramos grandes amigos. Eu tenho certeza de que eles fizeram isto com algum propósito maior. Contudo, há algumas respostas que só vêm com o tempo, e eu espero que você as encontre. Se eu conseguir sobreviver aqui todo este tempo. No momento, eu estou mais preocupado em saber como eu vou comer e onde eu vou dormir. Eu estou totalmente perdido, disse o rapaz ainda ressentido com a decisão dos pais. Quanto a isso, eu posso te ajudar. Se quiser, poderemos dar uma volta pelo terreno e te mostrarei a quantidade de árvores frutíferas que tem aqui. De fome você pode ter certeza de que não morrerá. Isto eu te garanto. Será muita gentileza tua, senhor Ivanildo. Pode me chamar apenas de Ivanildo. A palavra senhor fica muito formal. Ivanildo. Eu aceito. Pode ser agora. Claro. Venha. Ivanildo foi abrindo caminho com um facão bem amolado. À medida que avançavam pela mata, ele ia mostrando as diversas árvores frutíferas que havia no local. Você ficará surpreso com a quantidade de alimentos que este terreno produz diariamente.
Teus pais plantaram mais de 200 espécies de árvores frutíferas do Cerrado brasileiro, fora outras tantas de outras regiões do Brasil e do mundo. Ali, por exemplo, é uma goiabeira. Logo, ao seu lado, há uma mexeriqueira e um pouco atrás, um limoeiro. Cada planta produz a seu tempo, seus frutos, mesmo não tendo ninguém para cuidar delas. Elas trabalham sozinhas. O projeto de Deus é perfeito, não? Rômulo escutava tudo sem muito interesse até que de repente algo lhe chamou a atenção. Que barulho é esse, Ivanildo? Venha e verá com teus próprios olhos, disse o novo amigo, abrindo um grande sorriso. A cada passo que avançavam, o ruído aumentava até ficar claro do que se tratava. Era uma pequena cachoeira de cerca de 5 metros de altura. Essa caía sobre uma bacia de 15 metros de diâmetro, e depois, as águas seguiam seu curso, riacho abaixo. Ao ver aquilo, Rômulo ficou admirado. Que maravilha! Ivanildo sorriu e disse. Eu sabia que iria gostar. Dificilmente alguém resiste a ela. Vamos tomar um banho. Ao falar isto, o velho tirou a camisa e as botas e se jogou na água. Rômulo fez o mesmo. Os dois ficaram ali apreciando aquele pedaço do paraíso o resto do dia, ora com a água batendo sobre suas costas como uma máquina de massagem gigante, ora simplesmente sentados em uma pedra contemplando toda aquela exuberância. O dia passou como um pulo e logo o entardecer começou a cair sobre a região. Vai escurecer daqui a pouco. Se você quiser, você pode dormir em minha casa hoje. Amanhã irei te ajudar a construir a tua. Me siga, disse Ivanildo ao rapaz. Ao chegarem à frente da casa de Ivanildo, Rômulo teve uma grande decepção. Ele não esperava ver nenhuma casa moderna, contudo, imaginou uma casa com porta, janela e um telhado. O que Ivanildo chamava de casa, era na verdade uma oca, uma construção indígena feita com folhas, mato e arbustos, no formato parecido com uma meia esfera, porém um pouco alongado no centro. Havia apenas uma porta e um buraco no teto do qual saía o ar quente e entrava a luz do dia. Curiosamente, a temperatura no interior dessa era super agradável. Parecia até que um ar condicionado estava ligado. A estrutura era montada sobre 2 troncos grandes, que ficavam ao centro e davam sustentação à casa do amigo. Nele tinha uma rede e um tamborete pronto. Não possuía mais nada na casa. Não querendo ofender aquele senhor, Rômulo perguntou com cuidado. Você dorme nesta rede? Sim. Há uma outra aqui para você. Eu nunca dormi em uma destas antes. Algumas pessoas não gostam. Outras dormem maravilhosamente. Eu acredito que seja uma questão de hábito. Você pode dormir no chão se quiser, contudo, acho que entre um e outro, a primeira opção é a melhor. Parece que sim, falou o rapaz não tendo muita certeza do que dizia. Quero te apresentar os meus amiguinhos. Este aqui é o Romário. Ele é o meu despertador. Apontou o velho para um galo bonito e vistoso. O animal era dócil e chegando perto daquele senhor, subiu-lhe no colo e ali ficou. As galinhas, que até aquele momento estavam ciscando no terreiro, entraram na casa tão logo os dois chegaram. Eram 7 ao todo. E estas aqui são Giselda, Anita, Bibi, Amarelinha, Feiosa, Branca e Preta. São minhas companheiras inseparáveis. À medida que falava o nome delas, as galinhas iam se aproximando dele. Ao final, estavam todas à sua volta e mais o galo reclamando um carinho. Além da companhia que elas me fazem, ainda mantém as cobras longe da casa. Aqui tem cobra. Só cascavel. De vez em quando, aparece uma jararaca, todavia, é raro. O levado você já conhece. Apontou ele para o seu cachorro vira-lata. É bastante diferente teu estilo de vida, Ivanildo. Simplicidade, Rômulo. Simplicidade. É assim que eu vivo. Eu poderia ter construído uma casa com 2 andares, uma bela varanda, cheia de móveis e objetos para adorná-las. Eu preferi isto. Eu não tenho que varrer nada. Não tenho que lavar nada, nem arrumar e muito menos comprar nada. Mas como você faz para cozinhar os alimentos? Eu não faço.
Como tudo cru. Você come carne crua? Não. Claro que não. Apesar de gostar de um bom bife grelhado na chapa, eu não como carne. Eu acho uma covardia o processo atual de criação dos animais. Eles ficam presos em um minúsculo espaço, comendo e defecando ali mesmo. Depois são degolados, picados e embalados para consumo. Isto não é vida. É desumano. E o que você come então? Ivanildo sorriu e disse: manga, pera, uva, goiaba, banana, abacaxi, cagaita, baru, mangaba, araticum, murici, pequi, bacupari, bocaiúva, buriti, coco, maçã, abacate, tamarindo, cajamanga, cereja, acerola, gabiroba, graviola, guavira, jatobá, jaca, genipapo, mamacadela, muruci, taperebá, caju, semente de girassol e mais uma infinidade de outras frutas e plantas que tem aqui mesmo na propriedade. Detalhe: eu não fico plantando nada. Quando muito, eu podo uma árvore aqui ou ali. Na prática, eu poderia me deitar nesta rede e ficar o ano inteiro à toa. Eu teria comida para o resto da minha vida. Isto aqui, Rômulo, é o paraíso. O rapaz sorriu e não disse nada. Contudo, pensou que seu amigo era, no mínimo, muito louco. E banheiro? Você tem? Claro. Escolha qualquer uma das moitas que estão aí fora e se alivie. Só lembre de cobrir com terra, caso seja o número 2. Mas isto não polui o lençol freático e produz uma série de doenças. Veja bem, meu jovem. Tudo o que Deus fez é perfeito. Observe a natureza. O que é lixo para um, é alimento para o outro. As plantas, por exemplo, precisam respirar gás carbônico para poderem transformar o carbono existente no ar em massa verde. É o que se chama fotossíntese. Como resíduo, essas soltam o oxigênio. Já os animais precisam do oxigênio, e como resíduo, soltam o gás carbônico. Um alimenta o outro. O equilíbrio se estabelece assim. As plantas não vivem sem os animais e vice-versa. Com os nutrientes ocorre a mesma coisa. As plantas retiram do ar e do solo uma série de nutrientes, entre esses, o fósforo e o potássio. Quando os animais comem uma planta, o absorvem. Estes nutrientes circulam o corpo e saem pela urina. As fezes possuem apenas 5% dos nutrientes do corpo. Os outros 95% estão na urina. Assim, quando um animal urina no meio do mato, ele está, na verdade, adubando uma planta. É o ciclo dos nutrientes. Tudo volta para o mesmo lugar. Agora, pare para pensar. O homem, em sua infinita sabedoria, o que fez? Ele pegou os nutrientes das plantas, comeu e, depois, jogou fora, via urina e fezes nos cursos de água. Os rios ficam poluídos pelo excesso de nutrientes e, ainda, são levados para o mar, sobrecarregando os oceanos com uma carga gigantesca de nutrientes gerando mais poluição. Já a Terra, a cada dia que passa, fica mais pobre destes nutrientes. O ciclo não fecha, Rômulo. Só que não podemos imaginar as pessoas urinando e defecando nos jardins e parques da cidade. Eu sei. Tudo em excesso faz mal, escute. Quando Deus criou o mundo, Ele pôs o homem para morar em um jardim e não em um apartamento. O apartamento surgiu muito tempo depois, porque o homem que morava no campo era vítima de vandalismo, saques e toda forma de violência. Para se proteger, ele começou a se agrupar em pequenas vilas e cidades e, hoje, temos toda uma cadeia produtiva que funciona assim. Todavia, o que temos são pessoas vivendo mal, morando mal e comendo mal. Está tudo errado e isto não é culpa de Deus. A culpa é nossa. Fomos nós que cobiçamos o que era do outro e tomamos para nós. Mas Ivanildo, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Não há terra suficiente para todo mundo. Se considerarmos que uma família hoje é composta por uma média de 3 pessoas e se dividirmos o volume de terras existentes no mundo por todas estas famílias, cada família teria 1 hectare de terra, ou seja, 10.000 metros quadrados.
Isto é mais que suficiente para todos viverem bem e com fartura de alimento. E detalhe, teremos ocupado apenas 16% de todas as terras do mundo. Isto quer dizer que se o governo, ao invés de dar casas populares para os mais pobres, desse um pedaço de terra a estas pessoas e os ensinasse a cultivar seus próprios alimentos, gradativamente, o problema da fome no mundo iria ser resolvido. É isto mesmo. Não só o problema da fome como também o problema do emprego. Uma família no campo pode produzir comida para si, ainda, vender o excedente. Agora, estamos vivendo uma realidade ainda mais perversa. Os empregos estão diminuindo a cada dia. As máquinas e computadores estão tirando do homem o seu ganha-pão. Profissões que hoje existem tendem a desaparecer em breve. Tudo está ocorrendo muito rápido e em uma velocidade que não nos permite adaptar. Haverá falta de trabalho. Apesar do cenário grave, a solução seria simples. Bastaria que parte da população voltasse a viver da agricultura familiar. Sim, meu jovem. É simples assim. A volta do homem para o campo é a volta para suas origens, como Deus projetara desde o início. Ao terminar de falar, Ivanildo acendeu uma pequena fogueira no centro daquele abrigo. O calor esquentou rapidamente o ambiente, gerando uma atmosfera agradável no local. Ivanildo foi até um canto da casa, dobrou os joelhos, fechou os olhos e ficou alguns minutos em silêncio total. Ele estava conversando com Deus. Pouco mais tarde, os dois se deitaram cada um em sua rede, conversaram mais um pouco e antes das 7 horas da noite, estavam dormindo. Romário, o galo de Ivanildo, abriu as asas e as bateu forte contra o próprio corpo e, em seguida, cacarejou. Eram cerca de 5 horas da manhã. Era o despertador daquele senhor que anunciava, de forma majestosa, o novo dia que se iniciava. Ivanildo virou de lado na rede e chamou a ave para si. Venha cá, meu Romário. A ave pulou sobre o ventre do velho, e mais uma vez, repetiu o gesto de bater as asas e cacarejar. Era lindo ver aquele animal tão belo prestando a sua homenagem a Deus, anunciando que um novo ciclo da vida começava. Ivanildo o acariciou. Falou algumas palavras amáveis à ave, e, em seguida, se levantou. Rômulo abriu um dos olhos e perguntou, que horas são agora? Eu não tenho relógio, meu amigo, entretanto, deve ser pouco mais de 5 horas da manhã. Só? Não é muito cedo. Pode ficar dormindo. Você está em casa. Engraçado. Eu não estou sentindo mais sono. Nós dormimos pouco depois que o sol se pôs e isso faz crer que já dormimos umas 10 horas. É por isto que você não tem mais sono. Rômulo saltou da rede e deu um pequeno gemido. Acho que estou todo torto, disse ele, falando da posição que dormira na rede. Você vai se acostumar. É só uma questão de tempo. Depois, eu creio que não vai mais querer saber de dormir em outro lugar que não seja em uma rede. Eu duvido. Veremos. Tem café? Perguntou o jovem, inocentemente. Não mais tem abacaxi, melancia e banana. Veja. Mostrou Ivanildo as frutas empilhadas em um canto da oca. Vou apenas fazer uma oração para apresentar o nosso dia e já comemos, ok? Você sempre ora. Sempre. Eu preciso ser grato a Deus o tempo todo. A minha vida é muito abençoada e eu nem sou merecedor. Rômulo achou aquilo estranho, contudo, não comentou nada. Alguns minutos depois, eles já haviam devorado 2 grandes abacaxis e 8 bananas. O velho recolheu as cascas e as jogou sobre o mato logo do lado de fora e disse: Pronto. A casa já está arrumada de novo e as cascas já estão voltando para a terra de onde saíram. Só falta agora urinarmos sobre uma árvore que desejamos ver ficar ainda mais bonita e saudável, falou ele, sorrindo. Ao terminar de dizer isto, Ivanildo foi até o terreiro e voltou com um carrinho de mão. Eu vou dar uma volta por aí. Quer ir comigo? Claro, aonde vamos? Você verá. Rômulo pegou o seu boné e partiu junto com aquele senhor e o seu fiel cachorro levado mata adentro. Ivanildo parou ao lado de um pé de laranja. Selecionou as melhores e pôs sobre o carrinho de mão.
Em seguida, foi até um pé de abacate que estava pouco à frente e fez o mesmo. Parou, ainda, em frente aos pés de banana, cocô entre outros, e só se deu por satisfeito quando o carrinho estava completamente cheio. Você percebe a quantidade de árvores frutíferas que temos aqui, misturadas com a vegetação local? Percebo. Deve dar um bom trabalho garantir que estas árvores continuem produzindo tantos frutos. Não dá trabalho algum. O máximo que eu faço é podar uma ou outra árvore para garantir a entrada de luz ou fazer com que ela não cresça muito, e assim, eu possa colher sem ter que subir no pé. É tudo. O resto, a natureza, através da diversidade, faz o seu papel. Não precisa adubar nem jogar veneno. Isto se chama harmonia ambiental. Como já te disse, o Criador sabe bem o que faz. O homem é que complica tudo. Você vai levar estas frutas para vender em algum lugar? Melhor que isso. Vou doá-las a quem queira. Venha. Vou te mostrar. Saindo dali, os três andaram cerca de 1 quilômetro e chegaram à rodovia que passava perto da propriedade. Um pouco mais abaixo da porteira, às margens da estrada, havia uma barraca de madeira, com uma grande placa dizendo: frutas frescas e de graça. Pegue apenas o que você precisa consumir para hoje. Amanhã, Deus providenciará mais. Ivanildo limpou o local com as mãos e retirou as frutas do carrinho e as arranjou sobre a base de madeira. Tudo ficou bem arrumado. Parecia uma barraca de feira, bonita e colorida. Ao terminar, voltaram para a propriedade, mas antes, pararam ao pé da porteira, longe o suficiente da barraca para não serem notados. Observe o que vai acontecer. Um caminhão parou. De dentro desse desceu um homem. Foi até as frutas, escolheu algumas e partiu em seguida. Poucos minutos depois, um carro de passeio parou e fez a mesma coisa. Um trabalhador que passava a pé também parou. Olhou de um lado a outro. Pegou uma penca de bananas e continuou sua jornada. Pouco a pouco, as frutas foram diminuindo até que um outro caminhão parou e pegou tudo que estava na barraca, não deixando nada para os próximos que viriam. Rômulo quis reagir indignado com o que estava vendo, porém foi interrompido por Ivanildo. Não faça isto! Como não, Ivanildo? Ele está levando tudo. Não é correto. Eu sei, meu jovem, mas não cabe a nós julgarmos os motivos pelos quais as pessoas agem assim. Talvez ele esteja sendo egoísta, ou pode ser que ele esteja levando para distribuir com outras pessoas. Eu duvido. Continuou irritado o rapaz. Escute, Rômulo. O nosso objetivo é ser grato a Deus pela fartura de alimentos que Ele nos oferece. Não faz sentido praticarmos o bem, em seguida, ficarmos irados porque achamos que alguém fez algo que parece errado. Deixe que Deus se ocupe disso por nós. Nossa função será apenas de pegar as frutas do ponto A e levar para o ponto B. Quem irá comê-las? Isto é outro assunto. Rômulo coçou a cabeça e não falou mais no assunto. Temos uma casa para construir, disse Ivanildo. Você está pronto? Estou. Então vamos. Os dois chegaram a um lugar coberto por mato por todos os lados. Veja ali, está vendo? Apontou Ivanildo para uma oca semelhante à dele, porém, em muito mau estado de conservação. Sim. Parece uma casa velha. Os teus pais moravam ali. Sério? Sério. Quando eles vinham aqui, era ali que dormiam. Venha, vamos ver o que sobrou dela e analisar se podemos aproveitar alguma coisa. Ivanildo limpou, parcialmente, o caminho até aquela casa. Em seguida, procurou a porta e olhou dentro antes de entrar. É bom dar uma olhada antes de entrarmos. Pode ser que tenha algum animal morando aqui. O velho logo disse: não, está limpo. Venha. Os dois entraram e começaram a examinar o ambiente. Havia uma pequena mesinha velha com uma foto amarelada sobre essa. Rômulo a pegou e se emocionou com o que viu. São meus pais, Ivanildo. Veja. Falou ele com os olhos cheios de lágrimas. Estão novinhos aqui, mas são eles. Ivanildo pegou a foto e sorrindo, disse:
Eu me lembro desta foto. Fui eu quem a tirei para eles. Na época, estavam cheios de sonhos, só que estavam divididos entre a vida na cidade, agitada e cheia de preocupações e compromissos, e a simplicidade da vida no campo. Durante 3 anos consecutivos, eles vinham e passavam vários dias aqui e só voltavam para a cidade, mesmo a contragosto, porque tinham outras obrigações a gerir. Estavam admirados com a fartura com que a natureza produzia os alimentos, o sossego e a vida simples do campo. Diziam sempre que isto aqui era o paraíso. O ponto de inflexão surgiu quando teu irmão nasceu. Preocupados com o futuro da criança, eles decidiram que precisavam retornar para a cidade e nunca mais voltaram. Eu não entendo, Ivanildo. Se a natureza produz tanto alimento sem que o homem precise cuidar, semear, regar, adubar entre outras coisas, por que um produtor rural gasta tanto dinheiro com adubos, correção do solo e pesticidas? Olha uma mata qualquer, Rômulo. Você acha que alguém precisa ir lá, regar as plantas, adubar o solo e aplicar pesticidas? Não, todavia, eu não sei o porquê. Diversidade, Rômulo. Diversidade. Uma floresta tem uma grande variedade de plantas e animais. Os dois. Não são apenas as plantas, mas também os animais. Já a agricultura moderna, que de moderna não tem nada, só cultiva uma única cultura e não tem nenhum animal para urinar e defecar sobre as plantas. Somado a isto, os alimentos são enviados para longe de onde foram produzidos e, assim, o solo vai ficando gradativamente pobre. Por isso, é preciso gastar dinheiro para recuperar a terra e combater as pragas. Aqui, temos uma floresta e as árvores frutíferas que foram plantadas pelos teus pais estão em harmonia com ela. Cada planta captura diferentes nutrientes do ar e ajudam as outras a se desenvolverem. O máximo que é preciso fazer, como já disse, é podar algumas árvores para permitir que a luz chegue às plantas que desejamos desenvolver com mais facilidade. É tudo muito simples. Mas a produção por hectare neste sistema é menor que no sistema tradicional. Pode até ser, entretanto, esse é sustentável. O sistema tradicional de cultivo, não. Nesse último, você terá que constantemente intervir para combater pragas e melhorar o solo de modo artificial. A natureza pode fazer tudo isto de graça. Basta apenas produzir o que deseja misturado à própria floresta. Nada de desmatar ou pôr os bichos para fora. Tudo está interligado. Rômulo escutava tudo, apesar de muitas vezes não falar nada, refletia sobre o que seu amigo falava. Então vamos dar um jeito nisto aqui, falou Ivanildo se referindo ao telhado de sapê. Temos que trocar tudo, ok. A estrutura continua boa. Com um pouco de trabalho, acredito que esta noite você já poderá dormir na tua nova casa. O que você acha? Para mim está ótimo. Eu tenho que morar aqui por um ano mesmo, logo, é melhor que eu tenha onde dormir, não? Perfeito, então vamos trabalhar, disse Ivanildo, com um sorriso. Ao final do dia e já cansados de tanto cortar capim-sapê e formar os fados e cobrir novamente aquela antiga casa, o trabalho foi concluído. Tenho um presente para a tua nova casa, Rômulo. Vou buscar e já volto. Alguns minutos depois, Ivanildo retornou com uma das redes que tinha. Tome. Agora ela é tua. O rapaz agradeceu e disse sorrindo. Eu terei que me acostumar com a rede, como você disse, é melhor do que dormir no chão. Eu sugiro que você tenha também um cachorro. Ele espanta a maioria dos bichos que circulam próximo à casa à noite e as galinhas, as cobras. Além disso, o cachorro pode se alimentar dos ovos das galinhas. Há um vizinho nosso a cerca de 1 quilômetro daqui. Acho que a sua cadela acabou de dar cria. Acredito que você poderá ter em breve o teu cão. Quanto às galinhas, vou falar com o Romário, o meu galo. Bem cedo você terá tuas 7 galinhas também. Os dias foram passando e Rômulo foi se adaptando a dormir na rede, deitar cedo, levantar antes do sol nascer, urinar no pé das árvores, defecar diretamente no solo, em seguida, cobrir com terra, comer bastante frutas e vegetais, levar todos os dias o excedente da sua pequena produção de alimentos para dividir com os menos favorecidos e até começou a orar a Deus, agradecendo por tudo. O rapaz tinha agora um cachorro, um galo e suas 7 galinhas.
A interação com eles e com o seu amigo faziam atenuar a saudade que sentia da sua antiga vida e sem que ele percebesse, ele estava, gradativamente, sofrendo uma grande transformação. Uma determinada manhã, um carro apareceu na propriedade. Desse desceu o Dr. Arthur, o advogado da família. Meio desajeitado, ele e seu secretário entraram em uma pequena trilha que levava até onde Rômulo morava. O moço não estava lá. Cerca de meia hora depois, o jovem chegou à sua casa, carregando um enorme cacho de bananas. Ele estava mais queimado de sol, mais forte e saudável. A mudança era visível. Ao ver os visitantes, disse: "Bom dia, senhores. Que honra devo a visita de vocês à minha humilde casa. Vejo que o senhor se adaptou bem aqui, senhor Rômulo. Parabéns. O teu período de provação acabou. Viemos te buscar. Você foi aprovado. Mas eu não deveria ficar aqui um ano. Sim, um ano já passou. O senhor não percebeu? Não. Eu achei que ainda faltavam uns 4 meses. Pelo visto, o senhor gostou de morar aqui, senhor Rômulo. Nada que se faz obrigado é prazeroso, doutor Arthur. Falou o rapaz não refletindo muito o que dizia. Pois é isto, senhor Rômulo. Nós viemos te buscar. Pegue tuas coisas e já vamos partir. Ok. Eu só vou me despedir de um amigo e já volto. É rápido. Rômulo correu até a cabana de Ivanildo. Já no caminho, não encontrou a trilha que levava à casa do velho e simplesmente não conseguiu chegar até essa. Ele voltou até o ponto de início e tentou achar novamente o caminho correto até lá. Estava tudo diferente. Ele não conseguia encontrar mais o lugar. Rômulo gritou pelo seu nome, contudo, ninguém respondeu. Estranho. Onde será que ele foi? Pensou. Retornando para sua casa, ele começou a pegar suas coisas quando percebeu que além da sua mochila, ele possuía agora um cachorro, um galo e 7 galinhas. Ele amava os seus 9 bichos. Cada um tinha um nome e uma história. Ele não poderia deixá-los para trás. Posso levar os animais no teu carro? Perguntou ele ao advogado. Este olhou para o seu secretário com uma fisionomia de espanto e disse: "São apenas galinhas, senhor Rômulo. Deixe-as aí." Mas, foi neste momento que o jovem se deu conta do quanto ele estava apegado a eles. "Podemos ir, senhor Rômulo." "Sim," disse ele abatido. "Eu volto amanhã para buscá-los." Os convidados estavam chegando para a festa na mansão onde Rômulo morava. A recepção foi organizada pelo seu irmão. Todos estavam contentes com a notícia de que o rapaz voltará e agora, mais rico do que nunca. Pouco a pouco, o pátio de entrada na residência foi ficando cheio de carros de alto luxo. Era a alta sociedade belo-horizontina que estava ali em peso para dar as boas-vindas ao jovem, que havia recém-chegado do seu exílio sabático de um ano. Estavam todos curiosos para vê-lo e saber como ele estava. Rômulo continuava em seu quarto. Eram 10 horas da noite. Para ele, era madrugada, tendo em vista que vinha dormindo todos os dias às 19 horas ou menos. Ele estava quase desmaiando naquela cama, no entanto, só não pegara no sono, porque estava achando muito estranho dormir em uma superfície plana. Ele se habituara com a sua rede. Carlos, seu irmão, bateu na porta e gritou lá de fora: "Você está pronto, cara? Estão todos te esperando lá embaixo." Buscando forças para sair do seu estado letárgico, o moço se levantou e foi até a porta e a abriu. "Entra aí, Carlinhos. Eu preciso de um café forte. Estou bêbado de sono. Vou pedir para a Fátima fazer um para você. Vê se desce logo." Alguns minutos mais tarde, Rômulo apareceu na sala de recepção na qual estavam os convidados. Ele estava impecavelmente vestido, e portando seu sorriso e charme. Fez questão de cumprimentar um por um, trocar algumas palavras gentis e, após algum tempo, saiu discretamente e foi dormir. A noite terminara para ele. Às 5 horas da manhã o rapaz acordou. Estava completamente sem sono. A primeira coisa que sentiu falta foi de Hermes, o seu galo.
Ele não pode ouvir aquela manhã o seu cacarejar. Ah, que saudade dos meus bichos, pensou ele. Decidido, pulou da cama, pôs uma roupa apropriada, pegou as chaves da sua caminhonete cabine dupla e partiu em viagem para a Serra do Cipó. Ele iria se despedir direito do seu velho amigo, pegar sua rede e trazer seus bichos para sua casa. Ao chegar à propriedade, foi direto ver se tudo estava bem em sua casinha de sapê. Furúnculo, seu cachorro, veio correndo, latindo de alegria, ao sentir de longe o cheiro do seu dono. Tão logo entrou em casa, ele pegou no colo cada uma das suas galinhas e, é claro, Hermes, o seu galo de estimação. Parecia que não os via há anos, tamanha saudade que sentia daqueles bichos. Em seguida, foi correndo falar com Ivanildo e lhe contar as novidades. Com a ajuda de um facão, ele abriu caminho fazendo uma trilha até onde deveria estar aquela casa de sapê. Para sua surpresa, não existia nada lá. Era como se estivesse em um outro lugar completamente diferente. Ele olhou em volta e reconheceu as árvores e tudo mais que sinalizavam que ele estava no lugar certo, só que faltava a casa, a trilha e, principalmente, o seu amigo. Rômulo achou tudo aquilo muito estranho. Mesmo os bichos de Ivanildo não estavam mais lá. Sem compreender o que se passava, continuou a chamar pelo amigo, entretanto, não o achou. Decepcionado, por não ter se despedido dele, o jovem recolheu seus amigos animais e voltou triste para casa. Ao chegar na mansão, ele soltou as galinhas, o galo e o cachorro no jardim da mansão e correu para avisar a Fátima, a governanta que era para cuidar de todos eles muito bem, de maneira nenhuma, cozinhar uma das galinhas para o almoço. Mais tarde, foi ao escritório do Dr. Arthur para terminar de assinar os papéis e regularizar sua condição financeira. Após alguns minutos de conversa, ele perguntou: "O senhor conhecia o Ivanildo?" "Quem?" perguntou o advogado sem compreender bem a questão. "Aquele senhor que mora ao lado na nossa propriedade lá na Serra do Cipó." "Não me lembro de conhecer ninguém com este nome, senhor Rômulo." "É um senhor de cerca de 80 anos, alto, magro, forte, com um nariz grande e muito simpático." "Ora, senhor Rômulo, eu não sei de quem o senhor está falando. O único Ivanildo que eu conheci remonta ao tempo em que teus pais ainda moravam naquela abominável choupana, que você ficou lá na Serra do Cipó. Eu tinha 20 anos na época. Estava começando minha carreira aqui na empresa. Ele era muito amigo dos teus pais. Só que isso já tem mais de 40 anos. É ele mesmo, Dr. Arthur. Ele devia ter uns 30 anos. Não, senhor Rômulo. O Ivanildo que eu conheci já era velho. Apesar de forte, ele tinha, como o senhor falou, uns 80 anos. Veja, eu tenho aqui uma foto dele com os teus pais. Eu arquivei no processo do inventário." Ao falar isto, o advogado abriu uma pasta que continha uma série de papéis, entre esses, uma foto bastante antiga de 3 pessoas. Quando Rômulo a olhou, o seu coração gelou. Era o seu velho amigo, igualzinho como ele o conhecera. "É este o Ivanildo Dr. Arthur. É ele." "Não pode ser, senhor Rômulo. Quando os teus pais decidiram não mais voltar naquele lugar horrível, ele logo em seguida desapareceu e, se estivesse vivo hoje, teria 120 anos. Acho pouco provável." "Posso ficar com esta foto para mim?" "Claro. Ela não tem nenhuma serventia para mim. Tome-a." O jovem aguardou e, após ter assinado toda a documentação, voltou para casa, mais confuso do que quando saíra. O fato é que Ivanildo e aquele pedaço de terra tinham feito alguma coisa com aquele rapaz. Ele já não conseguia sentir alegria com a vida que levava antes. Não que fosse errado. Apenas não achava graça em voltar a ser um playboy. Algo dentro dele estava lhe deixando inquieto, e assim, ele resolveu pegar seus amigos animais e voltar para aquele terreno e descobrir o que era. Hermes bateu as asas contra o peito, respirou fundo e cacarejou. Eram 5 horas da manhã. Rômulo abriu os olhos, deu uma espreguiçada, chamou o amigo para o seu colo e lhe disse: "Bom dia, Hermes."
De bem com a vida ele saltou da rede, pôs seus joelhos em terra ali na sua casinha de sapê e, como já vinha fazendo, desde que conhecera Ivanildo, fez a sua primeira oração do dia a Deus agradecendo por tudo que possuía. Rômulo foi até o terreiro em frente à sua casa, deu bom dia para todas as suas galinhas, pegou o seu carrinho de mão, chamou seu fiel cachorro Furúnculo e foram os dois coletar frutas. Ao final da colheita, já com o carrinho de mão cheio, viu a fazenda do vizinho, na qual ele adquirira o seu cachorro, e deixando as frutas protegidas do sol, embaixo de um belo flamboyant, foi até lá. Quem sabe alguém seria capaz de lhe dar alguma notícia do seu amigo. Lá chegando, bateu palmas para avisar que estava à porta e gritou: "Ó de casa! Esta é a campainha de quem mora na roça." Lá de dentro saiu um senhor de seus 50 e poucos anos, o mesmo que tinha lhe dado, na época, o furúnculo. "Vamos acabar de chegar só", falou o homem. "A prosa hoje é rápida. Eu apenas gostaria de saber se o senhor tem notícias do Ivanildo." "De quem?" "Do Ivanildo. Aquele senhor que mora no terreno ao lado do meu." "Eu não sabia que alguém morava naquele terreno. Esse está abandonado há muito tempo. Foi ele quem me disse para procurar um cachorro com o senhor, logo quando eu cheguei aqui há um ano atrás. Ele até sabia que a tua cadela acabará de ganhar filhotes. Eu me lembro, quando você veio aqui à procura de um filhote. Achei até estranho que tivesse esta informação. Ninguém sabia que minha Fifi tinha dado cria." Rômulo ficou ainda mais intrigado. Não estava conseguindo avançar em sua pesquisa sobre o amigo. Ele se preparava para se despedir do vizinho, quando viu um senhor, já bastante idoso, apesar de muito forte, vindo na direção deles. "Este é meu pai", disse o vizinho. "Bom dia, filho", disse o homem. "Bom dia, senhor." "Pai, o senhor já ouviu falar de alguém que mora aqui e que se chama Ivanildo?" "Ivanildo?" "Sim, Ivanildo. Tenho até uma foto dele aqui no meu bolso." "Veja", disse Rômulo. O velho pegou a foto e, ao olhá-la, o seu semblante mudou completamente. "É ele", disse ele, com a voz embargada, quase chorando. "É ele quem, pai?" perguntou o filho, preocupado agora com seu pai. "Você o conheceu, filho?" perguntou ele a Rômulo. "Sim. Nós somos grandes amigos, só que eu não o acho mais. Ele te ensinou como viver em harmonia com a terra, ter fartura de alimentos e dividir com outras pessoas o que Deus nos dá de graça todos os dias." "Sim, ensinou", falou o jovem, agora mais animado. "Eu tinha 33 anos de idade ao conhecê-lo. Isto foi há quase 60 anos atrás. Quando eu já sabia o necessário para amar estas terras, as plantas e os animais e saber compartilhar esta riqueza com outras pessoas, ele foi embora." "O senhor o conheceu há 60 anos atrás?" "Conheci, filho. Meus pais também o conheceram", falou o rapaz, em lágrimas, "e agora eu também tive este privilégio." "Meus pais e meus avós também o conheceram", falou aquele senhor. "Mas como isto é possível?" perguntou Rômulo. Aquele senhor, então, sorriu e disse: "Ivanildo não é humano, filho. Ele é um anjo." Rômulo pegou o carrinho de mão cheio de frutas, que deixará debaixo do flamboyant. Foi até a barraquinha de madeira, que ficava na rodovia, limpou-a e ali dispôs, organizadamente, as frutas para os seus amigos anônimos. Voltou para próximo da porteira e ficou ali observando de longe, quando o primeiro caminhão parou e recolheu algumas. Sentiu alegria no que estava fazendo. Uma vontade gostosa de chorar o tomou. Era o Senhor que estava alegrando a sua alma. Um gesto tão simples, pensou, contudo, como era gostoso fazer aquilo todos os dias. O rapaz não resistiu e se pôs de joelhos ali mesmo, na terra, escondido de todos, todavia, visto por Deus. Ele começou a fazer uma oração de gratidão ao Criador. "Senhor, meu Deus, graças te dou por ter me trazido até esta terra e me deixado aqui um ano e ter me transformado. Graças te dou, porque hoje eu entendo o que sentiram meus pais, quando aqui viveram e me fizeram compreender que quando eles me impuseram viver aqui um ano, não era um castigo, mas um presente. Graças te dou por me permitir conhecer a felicidade nas coisas simples e viver agora sem complicar mais a vida.
Graças te dou por ter me mostrado o tesouro que os meus pais guardaram para mim aqui. Hoje, eu entendo e sou grato por isso. Graças dou por ter me ensinado a sentir prazer em ajudar aqueles que precisam e aprender que o segredo da felicidade está em servir e não em ser servido. Rômulo se levantou daquela oração determinado a fazer mais. Ele iria utilizar parte da sua fortuna para construir uma fundação, que compraria terras e alojaria pessoas pobres nessas, lhes ensinando a viver em harmonia com a natureza, os animais e com Deus. Ele as ensinaria o que aprenderá com seu amigo Ivanildo. Ele lhes mostraria que ainda existia um paraíso na Terra. Ajude a divulgar o canal. Encaminhe este vídeo para alguém que você ama. Obrigado.